É, Bom dia a todos. A gente está iniciando aqui a nossa quinta oficina, né? De um ciclo de 10. Esse é um projeto aprovado na Lei de Incentivo à Cultura, pelo Ministério da Cidadania e Secretaria da Cultura. Nós temos esse incentivo fiscal. Nosso patrocinador é a Atlas Schindler, do projeto, e ele refere-se ao restauro da capela. As obras da capela se iniciaram agora no mês passado, e o objetivo é terminar essa obra até dezembro. Provavelmente aí talvez a gente entre um pouquinho no começo do ano que vem. Uma das oficinas a gente está pretendendo fazer lá em loco, uma ou duas, as últimas, provavelmente em dezembro, novembro. Então, quem tiver disponibilidade, tiver escrito aqui, a gente vai ter essa possibilidade de conhecer lá o espaço e a obra, que agora a gente está em plena obra, né? Então, queria primeiramente agradecer a presença de todos, chamar aqui o nosso palestrante, o Antônio Sarazar, que vai aqui para a nossa quinta oficina. Obrigado a todos. Boa tarde. Vamos lá falar um pouquinho então, né, sobre esse elemento da cal, né? A gente já falou de várias possibilidades dentro da zeladoria, e hoje vai ser específico sobre esse elemento construtivo, a cal. Como o Zé falou, a gente vai estar convidando também a professora Helena Ayubi, que participou dos projetos de restauração. Então, no segundo semestre, ela vai participar também, falando um pouquinho sobre o projeto mesmo executivo, os projetos de restauro da própria capela. Tá? Então, vamos lá falar sobre a cal. Né? A cal é um daqueles elementos que a gente falou lá no início, né? Alguns elementos que saem da natureza e eles são utilizados pelo homem para fazer as construções, né? Como a gente viu, as construções desde os espaços sagrados, a construção do espaço litúrgico. E hoje nós vamos falar então sobre esse elemento que é a cal, né? E essas permanências e como é que está essa relação então desses materiais hoje com as técnicas construtivas, né? E é assim, tem muita coisa para a gente conversar hoje. Então quanto mais pergunta vocês tiverem, mais provocação, mais eu vou abrindo esse leque, tá? Tem aqui toda uma apresentação, mas a gente vai abrindo um pouco mais nas perguntas. A cal faz parte daquele material que vem das pedras, né? Lembra no começo que a gente falou dos elementos, quem teve aqui, né? Quem não teve, a gente falou que são alguns elementos da natureza que constituem então essa construção. Pedra, terra e pau construindo patrimônio, não é isso? A terra vai para todos aqueles elementos de taipa, tijolo, não é? As pedras ou as rochas, né, também tem como material, tanto como agregado, aquilo que agrega e que se constrói, né, como material ligante, aquele que vai ligar e servir como material que vai ligar e unir essas peças. Né? E a madeira também, que aí vai ser tema de outras aulas. Hoje nós vamos ficar específico nesse material da cal. Aqui um pouquinho também dos pigmentos que a gente vai utilizar. A cal ele serve tanto como material ligante, quanto material também que funciona como aglutinante para as pinturas. Tá? A gente vai ver então também toda essa gama de cores e o que pode ser feito então com esse material. Olha só que bacana, né? Michelangelo já falava de que várias pedras ele tornava uma só. Né? Então, praticamente, a gente tem aí mais de 10 mil anos da utilização dessa técnica, tá? De utilizar a cal como um material construtivo. Como ele fala, né? A queima, né, do calcário e da cinza nasce aquilo que para sempre liga pedras numa só. Enrijecida pelo tempo, resiste à neve e ao sol, tornando-se mais valia para os dias sem conta. Olha só como é que eles imaginavam então, né, esse elemento. Por que nós não estamos usando mais, né? Porque não é mais usado esse material hoje em dia. Vamos sempre estar discutindo aquela relação, né? O homem e natureza, e como é que a gente pode
trabalhar com nessa relação. Então o homem, desde que sai, né, das cavernas, sai daquele momento que ele é nômade, começa a se fixar, ele tem a necessidade de construir proteções, né? Ele vai construir a sua defesa, o seu abrigo, né? E nesse abrigo, então, ele começa a fazer, escavar, começar a construir com pau, e ele começa, então, a descobrir alguns elementos aí nessa terra. E um deles é a própria cal, tá? Então ele vai utilizar esses recursos naturais da sua ambiência, né? Quer dizer, não vai buscar nada que esteja muito longe, porque naquela época você não tinha essa facilidade do transporte. Então o homem sempre vai utilizar aquilo que está muito próximo de si, para utilizar para construir esses abrigos, proteção, a sua morada, né? E aí ele começa então nessa fase toda da plantação, da agricultura, né? Ele já sai então daquele extrativismo só e da caça, e ele começa a se fixar. E nesse momento então é que a gente tem essas descobertas desses materiais, né? E aí então já vem a pedra da cal como um material que ele vai te trazer uma solidez, uma proteção e até um sistema de defesa, tá? E a gente vai ver as experiências antigas e essa longevidade dessas obras utilizando esse material, tá? E aí o porquê que nós incentivamos hoje, dentro da área da conservação e do restauro, conhecer esse material, né? E buscar essas técnicas lá de trás, né? Por que será que a gente está incentivando tanto essa busca e a utilização desses materiais, né? E aí nós vamos conversar um pouquinho então sobre essa durabilidade, a qualidade e os saberes e fazeres dessas técnicas. A cal, como a gente conhece, né? Na verdade é o carbonato de cálcio, é o elemento principal. A gente vai ver depois todo o ciclo, né? E o homem vai retirar esse carbonato de cálcio sempre onde está próximo. Da jazida dos mármores, a gente vai ver um pouquinho para frente. No caso do Nordeste, dos arrecifes. Então a gente tem toda aquela área, né, dos arrecifes, dos corais, não é? E também de alguns materiais de origem animal. Tá? Aqui tem um texto, né, que fala da ilha de Itaparica, que pelas manhãs e pelas tardes, né, principalmente na baixa mar, as pessoas iam buscar esse material para fazer as construções das suas casas. Acho que aqui está atrapalhando um pouquinho, vocês não querem sentar ou porque eu fico na frente aqui? Tá legal? Então vai. E eles iam buscar então esse material, essa cal dos arrecifes. E aí já começa então um dos grandes problemas, que os fazendeiros, que eram os donos da terra em frente a esses locais, começam a entrar em disputas, né? Porque fala que essa cal sendo retirada desses espaços, você teria uma maré mais alta e entraria então, né? Então a gente vê esses textos, né, muito recorrentes, tanto em Recife e depois também aqui no nosso litoral, sempre explorando esse material do carbonato de cálcio, tanto em jazidas quanto do material animal. Tá? As conchas, principalmente. Tá? A gente vai ver daqui a pouquinho, né? Então, as conchas, ostras, né? Todo o nosso osso também é feito do carbonato de cálcio, né? Então é um dos materiais mais abundantes que a gente tem na natureza. Tá? Aqui mais textos também, né? Onde a gente vê a retirada desses materiais, a utilização, né? Então você vê aqui um texto aqui da Academia Real de Ciências de Lisboa, e dando um pouquinho desse valor, né? Que ela pouco se gasta, né? É fácil de se trabalhar, né?
e forma então obras-primas de grande valia, né? Vou deixar um pouquinho aqui para vocês darem uma olhada enquanto a gente vai falando um pouquinho nesse processo, tá? Então a gente vê aí esses textos sempre falando muito desse elemento da cal, tá? Esse material aqui depois a gente eu acho que vai ficar no site, né? Eles vão colocar e todas essas aulas aqui a gente vai estar colocando lá no site. Então a gente vê aqui as construções, né? Essa aqui é uma das primeiras construções aí de pedra e cal do Brasil, o engenho dos Erasmos, né? É um dos primeiros engenhos de açúcar que a gente tem aqui no Brasil. Esse aqui é na região litoral santista, tá? E a gente pode ver então que são essas pedras argamassadas então com essa técnica do ligante, tá? Eu vou falar muito em ligante, vou falar muito nesse material e a gente vai até mesmo para a gente se acostumar com esse material. Então quando a gente fala ligante, ligante é aquilo que endurece e vai ligar um material com o outro, não tem dúvida, né? Então quando a gente fala ligante hidráulico ou ligante aéreo, é aquilo que liga, endurece com o ar ou endurece com a água, tá? Isso eu vou estar sempre repetindo, tá? Que é para a gente estar sempre conversando. Então esse material são pedras, rochas, né? Com o ligante à base de cal. A gente vai ver que ele aparece em várias situações. Então a gente vê as primeiras cales lá atrás eram de rochas. Por quê? Foi descoberta lá na Palestina, Jericó. Então eles já conheciam as jazidas de mármore. Aqui no Brasil, quando ele começa a entrar e começa a utilizar cal, eles não encontram as jazidas logo de cara. O que eles encontram são o quê? Os arrecifes e as conchas. Então no Brasil, as primeiras cales são feitas com conchas e ostras. Agora, na técnica tradicional, era muito utilizado o próprio mármore. Então a gente vai ver que assim, tanto faz você fazer com uma ou com outra, o importante é o material carbonático. Tá? Espírito Santo do Sul se viravam com o que tinha no local. O que importava do Nordeste, o local. Você vai ver que cada local do Brasil era onde tinha próximo. Tá? Então aqui na região sul, na região do Rio Grande do Sul, até o nosso litoral, era muito sambaquis. No Nordeste você não tinha essas formações de sambaquis como como as nossas tribos aqui, né? o Juntava. Então lá eles eram muito recorrentes da cal dos arrecifes. Então você vê que eles sempre vão buscar esse elemento carbonato de cálcio e eles sempre vão encontrar alternativas, né? Tanto dos mármores quanto desses materiais constituintes, né? A família dos mármores, tá? Então você tem o carbonato de cálcio como mármore, o tarvertino é uma pedra metamórfica, né? Então ele está entre o mármore e uma pedra mas a gente está falando muito do material dolomítico ou carbonato de cálcio, que a gente vai ver aqui essas jazidas, tá? Mas aquele mármore branco, né? Então o mármore branco ele é muito rico em carbonato de cálcio. Tá? E essas rupturas, né? O porquê que não é mais utilizado. Então a gente mostra aqui, né? Essas construções antigas, com essa imagem dessa ruptura, e nós vamos discutir bastante também aqui o porquê que rompeu esse processo. Praticamente a construção era feita com esse material. As pedras eram feitas de carbonato, o ligante era feito de carbonato, a pintura era feita com carbonato, quer dizer, você tinha a presença do carbonato de cálcio em todo o processo construtivo. Como a gente pode ver aqui, né? Argamassas, a gente tinha os tacelos, a gente tinha toda uma construção com esse material. E aí esse desenvolvimento, né? Por que a gente perdeu essas técnicas, né? Facilidade das novas tecnologias, né? Substituição do cal pelo cimento, o desaparecimento dos meios tradicionais de produção, né?
a mão de obra especializada para se trabalhar com esse material. E é interessante conhecer a composição dessas argamassas, essa qualidade dessas argamassas, né, nos edifícios históricos. Tá? E a utilização, então, para a conservação e o restauro. Quais são essas propriedades que auxiliam, né, essa conservação? Tá? E esses materiais, então, compatíveis com essas técnicas e com essas construções. E depois a conciliação, né? Quer dizer, ele foi, durante um período ele foi abandonado, né? A cal já não servia mais, a cal era uma construção de pobre, né? Era uma cal que não servia mais, e que depois ali na Bobardi os modernistas vão utilizar essa volta da pintura da cal como material ainda nobre, né? Então a gente vê aqui nas casas todas aí modernas utilizando-se a pintura da cal, e as construções, os primeiros restauros do próprio IFAM também utilizando essa técnica da cal. No caso do modernismo, sim, porque você tem o concreto como elemento construtivo, mas a pintura, a constituição do elemento cromático era dada também com a cal. O nervo e a força das construções, não é? A alma da construção. Olha a força que tem, então, esse elemento. Tá? Aqui as oficinas, né, que a gente faz até para sensibilizar dessa utilização. Aqui foi em Cachoeira do Sul e a gente encontrou uma placa, né, sem querer, num antigo antiquário. E olha só que bacana, pedra rolada. Esta pedra que aparece acaso na beira do caminho, tão lisa de tanto rolar, é macia como um animal que se finge de morto. Apalpa e sentirás miraculosamente a suave serenidade com que os mortos recordam. Mortos passam ter vivido um pouco para jamais perderem esses mortos. E essa pedra pertence ainda ao universo deles. Deposita-se no chão cuidadosamente. Né? Então é interessante a gente ver o ciclo da cal. Aqui a gente pode ver, né, ela como numa forma de mármore, todos os subprodutos, né, as argamassas, a pasta da pintura, a água de cal como consolidante, tudo saindo então desse elemento, que na verdade é da própria rocha, da própria natureza. Tá? Aqui são alguns pigmentos que a gente vai falar um pouquinho depois, né? Os elementos mais resistentes a essa pintura de cal e todos os subprodutos que advêm deste material. Tá? As argamassas e os pigmentos para poderem trabalhar. Outro mito também é falar que a cal não tem, não dá para se trabalhar com muita pigmentação. Né? Falar assim, a cal a gente não consegue pintar. Aqui é só um exemplo de uma paleta, tá, que a gente fez de pintura cal, com únicos dois pigmentos. O óxido de ferro vermelho e o óxido de ferro amarelo. Então aqui também a gente vai quebrar um pouco esse conceito, dizer que a cal não é um bom material para se pintar. Né? O que é então esse material da cal? Aqui então um pouco, né, dessa cal que vem do sambaquis, né? Principalmente aqui no Brasil, todas as fortificações e todas as primeiras construções que a gente tem notícia foram construídas então com esse material ligante. Tá? Esse aqui é o Forte Cinco Pontas, né, em Recife. Aqui é o Forte da Barra Grande, um forte de 1587, aqui no nosso litoral, no Guarujá, né? Um dos primeiros fortes de pedra e cal também construídos com esse material. Tá? Alvenaria de pedra com o ligante a cal. E aqui por dentro a gente pode ver, né? A gente tem os níveis de ruína, e ele ficou assim justamente para mostrar essa técnica e os avanços que ela vem tendo pelos séculos, né?
A gente começa trabalhando com algumas argamassas mais simples e depois com alguns aditivos que a gente vai ver que vão dar algumas qualidades muito interessantes a essas argamassas, tá? Aqui a gente pode ver então que ele começa com algumas argamassas mais simples, depois vem até as argamassas de revestimento, né, com alguns outros materiais para dar uma qualidade hidráulica a esse ligante aéreo. Olha aqui como é que está lá o Forte do Guarujá, como um documento histórico, justamente para mostrar essas técnicas construtivas, né? E aqui as várias sucessivas construções e aumentos e ampliações, mas sempre com a cal sendo esse material construtivo, ou o principal material construtivo, né? Aqui a gente pode ver que, aqui, dependendo um pouco, né, dessa época, a gente vai ter essa calcinação dessa cal e depois uma melhora na qualidade desses revestimentos. Isso acontece porque eles iam pegando e encontrando ou E a própria técnica de se fazer, né? A gente vai ver aqui um pouquinho como é que era. Então, antigamente, logo lá no início, faziam cavas no chão e colocavam feixes de lenha com feixes das conchas. E se queimava. Atingiu de 600 a 800 graus, você tinha a calcinação desse carbonato de cálcio, e aí você utilizava-se ele então como material ligante. Tá? Então aqui a gente vê as várias técnicas dessas queimas, né? E alguns materiais que são agregados a ela para dar algumas qualidades. Aqui mais um pouco então dessas construções, né? Vocês vão ver que a utilização é muito forte, né? Para hoje a gente chegar e falar assim que a cal já não serve mais, né? Aqui é um desenho, né, do Vitor Hugo Mori, que já esteve aqui com vocês também, mostrando um pouquinho de como é que era feita essa calcinação, como é que eles aproveitavam então esse material para fazer essa queima. Aqui a gente tem um sambaquis, o sambaquis todo mundo sabe o que é, né? É aquele monte, né, de material de descarte, que às vezes tinham até enterramentos, então onde os homens, né, da nossa antiguidade se juntavam e ali eles faziam sua alimentação, eles faziam sepultamentos. Então, hoje é altamente proibido mexer no sambaquis, ele é tombado pelo patrimônio histórico porque é um grande documento, então, de como é que se vivia nessa época. Tá? Mas, nesse momento, foram destruídos aos milhares. Né? Então você vai destruindo esse sambaqui, desmontando o sambaqui, jogando dentro dessas valas, junto com a lenha, e se queimava esse material para obter, então, a cal. Esse aqui já são alguns fornos um pouco mais trabalhados, elaborados, mas ainda mesmo assim utilizando-se a cal de sambaqui. Esse material aqui era dos jesuítas e ainda tem essas ruínas desses fornos na região da Cozipa, ali na região de Cubatão. Tá? Então, ali para Cubatão alimentava, né, esses fornos alimentavam toda a produção e a necessidade ali do litoral. Tá? É na Ilha do Casqueiro, em Cubatão. Aqui também, né, um pouquinho do encontro desses sambaquis na região do Rio Grande do Sul, para ver a quantidade que se tinha, né, desse material. Era um material abundante, né? E no Nordeste, então, como não se encontravam essas formações, quer dizer, não se tem muito essas formações dos sambaquis, eles eram retirados, então, dos arrecifes, tá? Diz o professor Carlos Lemos que a pintura cal do Nordeste ela é um pouco mais fraca. Por quê? Porque tinha muito sal junto, porque ele vinha do mar. Então era muito mais fraca a pintura, por isso que lá até se utilizava mais o azulejo nas fachadas, porque as pinturas não resistiam muito, até pela qualidade dessa cal que era retirada do mar.
e com muito material orgânico. Tá? Então é interessante essas relações que eu falo que a cada local ele vai buscar então um pouco dessa característica. Tá? Aqui são fornos da região de Joinville e Laguna, né, em Santa Catarina. Tá? Desses fornos um pouco mais aprimorados. Né? Então aqui a lenha já não tinha mais o contato com o material. Então você tinha um material mais puro, vamos dizer assim. Não tinha o material das cinzas adicionados a essa pasta, né, ou a esse pó. E aqui agora já há jazidas modernas, então, né, do carbonato de cálcio, onde uma pequena produção é utilizada para a construção. A maioria e a grande parte é para a agroindústria. Né? Então o carbonato de cálcio é muito usado numa escala grandiosa para fazer o calado das terras, para se preparar a terra, né? E muito também para a indústria. Então a gente não imagina o que a gente tem de carbonato de cálcio na nossa vida. Né? Remédios tem muita carga do carbonato de cálcio. Né? A gente vê aí sopa, a sopa, quando você lê lá, também é aditivada com carbonato de cálcio. O chiclete, aquela partezinha branca que tem para não colar, também é carbonato de cálcio. Né? Então a gente vê que o carbonato de cálcio está muito presente na nossa vida e a gente nem percebe. Né? Então falando no ciclo da cal, né, a gente vê então que ela sai da pedra calcária. A gente vai falar que ela é dolomítica ou calcídica, dependendo do nível de magnésio que a gente tenha nessa estrutura. Acima de 12% de magnésio, a gente vai estar falando numa rocha, então, dolomítica. Tá? Quando ela é mais pura, quando tem mais carbonato de cálcio e menos magnésio, a gente vai falar, então, em calcítica. Tá? O material da Europa, ela tem menos magnésio. Então, lá a gente tem uma cal com uma pureza, quer dizer, sem o magnésio maior do que o nosso no Brasil. Então, as nossas rochas no Brasil, elas são mais dolomíticas do que calcíticas. Tá? Então, isso também vai dar umas qualidades diferentes da nossa cal para uma cal italiana, né, ou uma cal da Grécia. Tá? Mas, em resumo, praticamente o ciclo é o mesmo. Tá? Quando se aquece, quer dizer, o homem descobriu que colocando uma certa energia, né, nessa cal, ela vai se transformar em cal virgem. É aquela cal que a gente conhece para fazer o doce. Né? É uma cal muito reativa. Então a gente perde o gás carbônico nessa queima e aí esse carbonato de cálcio se transforma então em óxido de cálcio. A gente vai estar trabalhando com a cal virgem, óxido de cálcio. Tá? Perdeu o gás carbônico nesse processo. A tendência dele é se estabilizar. Então, depois dessa queima, a própria natureza vai incorporar novamente o gás carbônico ou o CO2 nessa argamassa, fazendo com que ele volte à estabilidade. Então, depois desse processo da cal virgem, ele volta a ser o carbonato de cálcio. Só que nesse processo o homem descobre que se ele coloca água, ele vai transformar esse óxido de cálcio em hidróxido de cálcio, que é a cal hidratada que a gente conhece. Tá? E nessa cal hidratada, vocês lembram que é um ligante aéreo, que eu falei no início. Né? Ele endurece com o gás carbônico, ou o ar, vai. Então ele vai endurecer. Se você coloca água, essa água tampona o contato. Então o homem descobriu que o hidróxido de cálcio ele é um material plástico e trabalhável. Você consegue ter o controle do endurecimento. Olha que bacana. Né? Isso há mais de 10 mil anos que é feito assim. Você faz essa queima, transforma em óxido de cálcio. Esse óxido de cálcio, se você coloca água, você tem um controle do endurecimento, colocando mais água ou retirando a água do sistema, e você tem a volta, né, dessa argamassa endurecida, com o quê? A perda do H2O e a introdução, então, desse gás carbônico que foi perdido na sua queima. Tá?
Então você vê que não tem muita, né? É uma reação química, física, que a gente vai transformar uma pedra e esse subproduto vai ter a mesma qualidade dessa pedra original. Tá? Aqui um outro desenho também, né? Dessa pedra calcária se transformando aqui na cal viva, né? Ou óxido de cálcio, depois colocando água e trabalhando essa plasticidade, se transformando em hidróxido de cálcio, e depois esse hidróxido de cálcio, ele, com essa perda da água, ela vai ter a mesma característica, então, da cal original. Alguma dúvida aqui? Acho que não, né? Mas se alguém tiver alguma dúvida, a gente vai falar, porque esse processo é muito interessante, tá? Sabe por que fazer tudo isso se for ficar igual que já estava antes? Para transformar, que nem Michelangelo falava. Ele falava que pegava várias pedras e tornava uma só. Porque você fazendo uma... Você vai transformar aquelas várias pedras, faz uma argamassa, e a qualidade desse monte de uma única pedra, que ele vai fazer o quê? Trabalhar, vai entalhar, ele vai fazer um estuque, vai fazer uma pintura a fresco, vai ter a mesma qualidade daquela pedra natural. Então você recolhe do natural, ou aumenta com um processo cultural, né? Mas a qualidade vai ser da mesma pedra. Tá? A gente vai ver vários exemplos aqui, que só com essa argamassa de cal que a gente consegue ter as nossas fachadas. Né? Com aquelas volutas, aqueles ornatos todos, né? E aí como é que se trabalhava aquilo, né? Nesse momento dessa técnica, né? Olha, então você imagina que de um monte de pedra depois você vai fazer uma fachada, você vai fazer um elemento escultórico, você vai fazer as próprias construções, tá? Hoje, como é que é essa queima, né? Você coloca essa pedra em cima, vai sendo incinerada e então isso é constantemente alimentado e hoje praticamente a gente tem um forno de alto rendimento, né? Não precisa mais trocar, não precisa mais queimar. Hoje você tem uma queima a gás, né? Onde você tem uma produção contínua desse material do carbonato de cálcio. E aí aqui a gente fazendo esses vários testes, né, para comprovação e para fazer a verificação, então, qual é essa qualidade que falaram tanto, né, dessa cal. E o porquê que nós perdemos, então, essa técnica. Aqui a gente tem os principais agregados. Agregado é tudo aquilo que vai se agregar ao material ligante. Então, principalmente areias, né, rochas, e terra. Né? Cada um desses elementos ele vai ter uma característica diferenciada no resultado final. Material de sílica, areia pura, ele é inerte. Então, praticamente, esse material ligante vai aglutinar essas areias e vai endurecer da forma que ela está. Tá? Material cerâmico, tijolo, ele vai se conformar de uma outra forma. Não é? Então a gente utiliza-se também desse material cerâmico para dar qualidades específicas a essa argamassa. E aqui a gente está fazendo um pouco desses traços para a gente comprovar, até em laboratório, quais são essas características das argamassas. Como é que se prepara então essa pasta de cal ou esse material que a gente vai fazer? Tudo isso aqui depois nós vamos fazer uma aula prática aqui, tá? No segundo semestre a gente vai pôr a mão na massa e trabalhar com essa técnica. Cal virgem, nós vamos trabalhar com água para fazer o hidróxido de cálcio. Tá? Desse hidróxido de cálcio vão sair alguns subprodutos. Tá? A gente vai ter, pela decantação, a parte de cima é uma água transparente, tá? Que a gente chama da água da cal, depois dessa queima toda que a gente fez. Tá? Ela é uma reação exotérmica, então quando a gente mistura a cal com a água, ela vai aquecer. Tá? Esse aquecimento pode chegar a temperaturas mais do que 100 graus. Então esse momento é um momento crítico que a gente pode ter algumas queimaduras por essa reação exotérmica. Tá? Então nesse momento a gente vai ver esse poder
que era utilizado até para as guerras. Então os antigos usavam esse óxido de cálcio misturado com alguns elementos para poder fazer até conquista, faziam bombas químicas com esse material. Tá? A partir dessa água, ele vai decantar um pouquinho e a gente vai ter um material um pouquinho mais fino, que a gente chama do leite da cal. Tá? Esse leite da cal é um material para pintura. Então ele vai ser um pouco mais viscoso, já na cor branca, ele não fica transparente, onde a gente vai agregar os pigmentos e é muito utilizado para fazer a pintura. E a parte de baixo, que ela fica mais viscosa ainda, a gente chama da pasta de cal. Tá? Então, pasta de cal, água de cal, leite de cal, é tudo subproduto da mistura do óxido de cálcio com a água. Tá? Então, se alguém tiver alguma dúvida, olha, eu conheço como água de cal ou leite de cal, é a mesma coisa? É a mesma coisa. O que a gente vai ver é a viscosidade e o tamanho do grão. Tá? Aqui mostrando um pouquinho essa reação exotérmica, né? Que a gente chega a alta temperatura, eu já cheguei a medir 134 graus, tá? Quando a gente mistura então essa cal na água. É claro que tem uma técnica certa. Se a gente colocar a cal na água, você não tem uma temperatura muito elevada, porque você vai controlar devagar essa queima. Agora, se você quiser fazer um processo de pirotecnia, é você colocar um pouquinho da água na cal. É claro, isso já é uma reação, né, soluto e solvente, aquela questão toda da química, né? Então, muito perigoso quando você tem um monte de cal e coloca um pouquinho só da água. Isso no transporte também é um pouco perigoso, porque você tem que ter um controle para não ter chuva, não ter nada, que aí você pode, né, ter uma reação aí de queima. Aqui é um pouco da argamassa, que a gente vai estar falando, uma argamassa de um traço. Né? O traço é essa mistura de 3:1. 3 de material de areias para 1 da pasta de cal. Esse vai ser um traço que a gente vai falar que é um traço clássico e um traço de uma argamassa de saneamento. Tá? É claro que ele vai variar de acordo com o substrato. Mas sempre quando a gente falar uma argamassa de um traço de pasta de cal, vamos falar de 3:1, 4:1, que esse é o traço mais utilizado em todo o universo, tá? Compatível com uma edificação histórica. Tá? Agora tem uma outra coisa. Então a gente vai ter esse traço da argamassa. Areia, que ela não tem uma reação, quer dizer, ela é inerte, tá? E a cal? A gente vai ter aí uma argamassa aérea. Tá? O que quer dizer argamassa aérea? Vai endurecer com o ar. Tá? Eu vou estar sempre repetindo para a gente. Tem que estar fácil. Não adianta a gente chegar aqui e falar coisas, né, que ninguém vai entender. Argamassa aérea. Secou com ar. Com ar. Fortificações na beira da água. Ou aquedutos, onde você faz uma construção onde a água é presente. Se tiver água, ela vai endurecer? Não vai endurecer. Ela vai estar sempre em constante plasticidade. E aí os romanos, então, verificaram nas suas experiências que pegando uma terra, né, uma argila, da região de Pozolana, que é uma região onde tinha um vulcão, então essa argila foi aquecida, você tinha uma hidraulicidade nessa argamassa. O que acontecia quando você misturava esse tipo de areias, que seria uma areia cerâmica calcinada também. Você teria uma hidraulicidade. Então não precisaria do ar para endurecer. Ela endureceria com a água. E aí os romanos então inventaram, ou na verdade descobriram, o concreto romano. Sempre o carbonato de cal. Você vai ter o material ligante, só que aí você vai ter as areias e você vai colocar um pouquinho desse material para dar hidraulicidade. Então, quando a gente fala cal hidráulica, ou uma cal com característica hidráulica, ela vai endurecer com a água. Isso.
O azulejo ele endurece com o quê? Porque eles molham na água, não é? Então, os romanos então bolaram que se pegar um material cerâmico, tá? Que é o mesmo material da pozzolana, aqui no caso nós estamos usando tijolo. Tijolo o que é? É um material que passou pela queima. Caco de telha, não é? Material de prato, qualquer material que passou pela queima, ele vai dar uma característica então hidráulica a essa argamassa. Então a gente tem uma argamassa, pasta de cal e areia com característica aérea, e essa argamassa mesma, areia, a pasta de cal e com um pouco de pó tijolo com característica hidráulica, que é para usar então nesses elementos onde tem a presença da água. Tá? E aqui um pouco então dessa mistura, né, dessas argamassas. Essas experiências todas que eu falei. Segundo semestre nós vamos fazer aqui todo esse teste. Tá? E aqui um pouco dessas análises dessas argamassas. Tá? Isso aqui foi as análises que a gente fez, né, do Museu do Ipiranga, quando a gente teve a oportunidade de participar então dos diagnósticos, né, da fachada do Museu do Ipiranga. Retiramos 34 amostras dessas argamassas, né, e a gente fez os testes então em laboratório junto com o IPT, né, junto com a Miriam Cruxim lá e o Fabiano, quer dizer, todos os companheiros lá do IPT, para dar essa leitura e a gente entender como é que ela funciona, essas argamassas. Tá? Então aqui a gente pode ver que tem um corte, né, um corte para você olhar no microscópio, e esse material azul é um material que foi colocado anelina. Então esse material subiu como se fosse a água com anelina, tá? E preencheu então os vazios. Então aqui a gente tem agregados, areia, a pasta de cal como ligante, e o que vocês veem em azul, na verdade, são os espaços vazios, onde a água com anelina penetrou. Tá? E olha que bacana quando a gente olha isso então no microscópio de varredura, né? Ou quando a gente olha então um pouco mais aproximado. A gente percebe os nódulos da cal, né? Esse material que vai ligar então os agregados, tá? E os espaços então que a gente tem dos vazios. Né? Isso vai dar uma característica muito importante a essa argamassa. Muito mais importante são os espaços vazios do que os cheios. Isso que vai diferenciar depois uma argamassa cimentícia de uma argamassa de cal. Porque a cal ela tem uma propriedade também higroscópica, quer dizer, ela absorve água, ela dá uma leve movimentada e depois ela volta, então ela tem uma flexibilidade. Diferente do cimento, que ele é muito resistente. Então o cimento ele ligou, travou, ele não tem o higrotropismo que a gente fala, que é esse poder de mola dessa argamassa. Tá? Então uma argamassa com cal, ela tem esse poder então dessa elasticidade ou dessa flexibilização. Tá? A gente brinca e fala que o cimento é aquele amigo muito ciumento, né? Pega uma molécula de areia aqui, a outra aqui, segura bem firme, né? E trava ali. Né? E a cal não, ela dá a mão. Então ela deu a mão ali para aquela areia, deu a mão para outra areia, e você tem uns espaços vazios aí. Tá? Lembre disso porque vai ser importante depois, quando a gente brincar um pouquinho sobre os sais solúveis. Né? Que é aquele amigo fofoqueiro. Né? Então ele entra no meio da conversa, e aí ele vai ficar ali no meio e alguma coisa vai acontecer com essa ligação. Tá? Olha, essa aqui então é uma característica de uma argamassa à base de cal transpirante. Tá? Olha aqui. Ó. Abundâncias de vazios no sistema. Bom, então, sobre essa construção da cal. Claro que a gente faz brincadeiras, mas no fundo é uma técnica milenar. Carbonato de cálcio, mármore ou as conchas, quer dizer, o elemento carbonato de cálcio aquecido se transforma em óxido de cálcio, cal virgem. Cal virgem coloca água, hidróxido de cálcio e ele vai ter a mesma característica, não temos dúvida disso. Você coloca alguns elementos que é para dar volume, não é?
E você vai trabalhar então tanto com areia, com as sílicas, ou com pó de tijolo para dar características a essa argamassa, tá?